Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma noite de histórias e conhecimento, onde nos aventuramos juntos pelas páginas do tempo, percorrendo os caminhos antigos que moldaram a história da humanidade. Esta noite, convido você a embarcar em uma jornada extraordinária através de mais de 4.000 anos de uma das histórias mais fascinantes, complexas e profundas que conhecemos: a história do povo hebreu. Esta é uma narrativa que entrelaça religião, política, diáspora, resistência e o espírito indomável de um povo que atravessou séculos de desafios, transformações e reinvenções. Prepare-se, portanto, para mergulhar nas brumas do tempo antigo, quando o mundo era ainda jovem e as antigas civilizações deixavam suas marcas na pedra e na memória. Esta noite será dedicada a compreender de onde vieram os hebreus, como se desenvolveu sua civilização, quais foram os seus momentos de glória, seus períodos de sofrimento indescritível, e como, através de milênios de adversidades, este povo notável manteve viva uma identidade única e uma fé que persiste até os dias de hoje. Acomode-se confortavelmente, deixe a respiração fluir naturalmente, e permita que as palavras o guiem através desta incrível jornada histórica que se estende dos tempos antigos até a modernidade. Que as histórias ancestrais e os conhecimentos do passado distante tragam paz e tranquilidade ao seu repouso, enquanto você se abre para compreender a profundidade e a beleza desta narrativa humana que moldou não apenas um povo, mas influenciou toda a civilização ocidental. Os hebreus foram um povo de origem semita que emergiu das terras da Mesopotâmia, numa época em que o mundo antigo era dominado por impérios poderosos e civilizações já estabelecidas há muitos séculos. Segundo as tradições bíblicas, que formam a base das narrativas históricas sobre este povo, a história dos hebreus começa com um homem chamado Abraão, um patriarca que viveu por volta do século 20 a.C. Abraão foi muito mais do que simplesmente o fundador de um povo. Ele foi o iniciador de uma jornada espiritual que definiria a identidade de milhões de pessoas ao longo dos séculos vindouros. Abraão recebeu uma chamada divina para deixar sua terra natal e se dirigir para uma terra desconhecida, uma terra que lhe seria prometida por Deus. Este chamado não era apenas uma migração comum, mas algo profundamente simbólico e religioso que transformaria para sempre o curso da história da humanidade. De acordo com a tradição, Deus fez um pacto com Abraão, uma aliança que serviria como o fundamento espiritual de toda a fé hebraica e judaica que se seguiria. Abraão partiu de Ur, na Mesopotâmia, uma das cidades mais avançadas e civilizadas de sua época, onde o comércio florescia e os edifícios de tijolos de barro tocavam o céu. Ur era uma cidade de grande importância estratégica e comercial, localizada próxima ao rio Eufrates, e era uma metrópole do antigo mundo. Ele deixou para trás tudo aquilo que conhecia, tudo aquilo que era familiar, toda a estrutura social e econômica na qual havia sido criado, e viajou para Canaã, uma região situada entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, na área que hoje conhecemos como Palestina, Israel e territórios adjacentes. Esta jornada não foi apenas uma simples mudança de localização geográfica, mas representou uma transformação espiritual fundamental que marcaria o início de uma nova era religiosa. Abraão levou consigo seus rebanhos, sua família incluindo seu sobrinho Lote, seus servos e todos os seus pertences, vivendo como um nômade, movendo-se constantemente de um lugar para outro em busca de pastos adequados para seus animais e água pura para sua gente. Nos primeiros tempos, os hebreus não construíam cidades permanentes, mas acampavam em terras abertas, estabelecendo suas tendas temporárias e mudando-se conforme as estações e as necessidades do gado. Mantinham uma vida pastoral baseada fundamentalmente no pastoreio de ovelhas, cabras e camelôs, vivendo em harmonia com o ritmo das estações e das migrações sazonais.
A religião que Abraão e seu povo praticavam era absolutamente revolucionária para seu tempo histórico. Enquanto todas as outras civilizações ao seu redor adoravam múltiplos deuses, com santuários impressionantes e templos dedicados a diferentes divindades para cada aspecto da vida, Abraão e seus descendentes desenvolveram uma crença em uma divindade única, invisível e onipotente, um Deus chamado Javé. Este conceito de monoteísmo era absolutamente único e revolucionário na antiguidade, quando o politeísmo era a norma inquestionável em praticamente todas as civilizações conhecidas, desde o Egito até a Mesopotâmia, desde a Grécia até as civilizações do Vale do Indo. Abraão foi ensinado pelo Deus único que sua descendência seria tão grande como as estrelas incontáveis do céu e como a areia sem fim do mar, que sua linhagem duraria para sempre através dos tempos, e que a terra de Canaã seria dada aos seus descendentes como uma herança eterna. Estas promessas divinas formaram o coração absoluto da identidade hebraica e permaneceriam como um guia espiritual central durante toda a história subsequente do povo, através de suas maiores glórias e seus piores sofrimentos. Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó foi um homem notável e complexo que, segundo a tradição bíblica, lutou fisicamente com um anjo de Deus durante uma noite de angústia espiritual profunda e recebeu o nome Israel, que significa literalmente aquele que luta com Deus ou aquele que prevalece com Deus. Este nome reflete a natureza da relação do povo com o divino. Uma luta constante, um questionamento contínuo, mas também uma busca incessante de entendimento e conexão com o transcendente. Jacó teve 12 filhos, cada um deles se tornando o patriarca fundador de uma das 12 tribos do povo hebreu, também conhecido como povo israelita. Estas 12 tribos formavam a estrutura social, política e administrativa fundamental do povo, e cada uma delas mantinha sua própria identidade distinta, suas tradições particulares, e frequentemente seus interesses próprios, enquanto participava simultaneamente da comunidade maior e compartilhava uma identidade comum. O filho mais jovem de Jacó foi Benjamim, enquanto José, um de seus filhos mais velhos e aparentemente o preferido de Jacó, se tornou uma figura central em um dos capítulos mais dramaticamente importantes de toda a história hebraica antiga. A história de José é uma das mais intrigantes e emocionantes de toda a narrativa bíblica e da história hebraica. José era o filho favorito de Jacó, aquele que recebia as melhores roupas e os presentes mais valiosos, e isso despertava profunda inveja e ressentimento nos seus irmãos mais velhos. Seus irmãos, movidos pela inveja ardente e pelo ódio intenso, o venderam como escravo para mercadores de midianitas que viajavam pela região em direção ao Egito. Estes mercadores o levaram para o Egito, uma terra estrangeira onde eventualmente, através de uma série de eventos extraordinários, José chegou à posição de poder extraordinário e influência notável. Através de sua inteligência notável, sua capacidade de interpretar sonhos que ninguém conseguia compreender, e suas habilidades administrativas excepcionais, José conquistou a confiança do faraó, o poderoso rei do Egito, e se tornou praticamente um segundo em comando no Império Egípcio inteiro, governando a terra e administrando todos os seus recursos imensos. Quando uma grande fome assolou severamente a região de Canaã e as terras vizinhas, destruindo colheitas e causando sofrimento generalizado, a família de Jacó foi forçada a descer para o Egito em busca de alimento para sobreviver, e foi ali, neste momento de necessidade crítica, que se reencontraram com José, o irmão que anos antes haviam vendido como escravo e deixado para trás. José recebeu sua família com honra e dignidade, e os instalou numa região do Egito chamada Gozém, uma terra fértil e abundante onde podiam continuar criando seus rebanhos e manter seu modo de vida pastoral. Assim começou um novo capítulo extraordinário na história do povo hebreu. Uma longa e formativa presença no Egito que duraria séculos. Inicialmente,
Durante a época em que José estava em posição de poder e favor, os hebreus foram bem tratados, não como escravos, mas como residentes especiais e honrados, às vezes chamados de forasteiros ou estrangeiros privilegiados. Eles se multiplicaram rapidamente e cresceram em número de forma notável, estabelecendo comunidades distintas, mantendo suas tradições religiosas peculiares e preservando sua identidade cultural única. Passaram-se gerações nesta terra egípcia próspera, e o povo hebreu prosperou extraordinariamente durante este período. Seus rebanhos aumentaram geometricamente, suas famílias cresceram em número e sua influência se expandiu. Porém, eventualmente, a situação mudou drasticamente e de forma irreversível. Um novo faraó chegou ao poder, um faraó que não conhecia José, que não tinha qualquer memória ou conhecimento do homem extraordinário que havia salvado o Egito inteiro da fome devastadora e havia trazido grande riqueza ao império. Este novo faraó viu o povo hebreu que havia crescido numeroso durante séculos e começou a vê-los com suspicácia profunda como uma ameaça potencial ao seu poder. Ele temeu que, em caso de guerra ou confusão política, os hebreus numerosos pudessem se aliar com seus inimigos externos e lutar contra o Egito de dentro, minando assim seu poder. Impulsionado por este medo paranoico, o faraó implementou políticas opressivas cada vez mais severas. Os hebreus foram reduzidos sistematicamente ao status de escravos e colocados sob supervisores egípcios severos e brutais que os tratavam com crueldade. Foram forçados a trabalhar em projetos de construção monumental, construindo as cidades de Pitom e Ramsés para a glória dos faraós, movimentando blocos de pedra enormes e criando estruturas que perdurariam por séculos. Muitos hebreus morreram sob o peso devastador deste trabalho escravo implacável, e o que havia começado séculos antes como uma terra de refúgio e esperança se transformou gradualmente numa prisão de sofrimento e escuridão. Esta foi uma época de grande sofrimento e desesperação para o povo hebreu inteiro. Eles clamavam continuamente a Deus, pedindo libertação, pedindo salvação, pedindo alguém que os guiasse para fora desta escravidão terrível. E, de acordo com a tradição religiosa que se tornaria central ao judaísmo, Deus ouviu seus clamores. Deus escolheu um homem chamado Moisés para ser o libertador do povo, o redentor que os guiaria para fora de sua prisão egípcia. Moisés era um hebreu criado como egípcio, adotado pela filha do faraó e educado na corte real com todos os privilégios e conhecimentos que um membro da família real egípcia possuía. Ele conhecia intimamente os caminhos dos egípcios, a estrutura do poder, a linguagem, a cultura e a política, mas carregava profundamente em seu coração a identidade hebraica de seu povo original e um senso profundo de justiça moral que o perturbava. A história da libertação liderada por Moisés é uma das narrativas mais poderosas e emocionantes de toda a história antiga registrada, uma história que permeia a consciência religiosa e cultural do Ocidente até os dias atuais. Moisés confrontou o faraó repetidas vezes e com coragem extraordinária, exigindo em voz alta que deixasse o povo ir livre. O faraó recusou vezes após vezes, endurecendo seu coração contra os apelos de Moisés. De acordo com a tradição bíblica, 10 pragas foram enviadas sobre o Egito como punição pela recusa obstinada do faraó de libertar o povo. As águas do Nilo se transformavam em sangue e se tornavam beberrão, invasões massivas de rãs que cobriam toda a terra, enxames de insetos que tornavam a vida impossível, pragas devastadoras que acometiam o gado egípcio, úlceras dolorosas que afligiam as pessoas, chuva de granizo que destruía as colheitas, gafanhotos em números incontáveis que escureciam o próprio céu, 3 dias de escuridão tão profunda que podia ser sentida, e finalmente a morte dos primogênitos. A 10ª praga foi a mais terrível de todas. Todos os primogênitos do Egito, desde o filho do próprio faraó até os filhos dos servos nas ruas da cidade,
morreram numa única noite de horror indescritível. Finalmente, o faraó, quebrantado completamente por esta catástrofe final inimaginável, permitiu que os hebreus partissem de seu reino. A saída do Egito, conhecida como o Êxodo, foi uma jornada épica de proporções bíblicas que se tornaria o evento definidor da identidade hebraica. Moisés guiou aproximadamente 600.000 homens, mais todas as mulheres e crianças, totalizando uma multidão considerável de 2 a 3 milhões de pessoas em sua fuga dramática do Egito. Segundo a narrativa bíblica, quando estavam perto do Mar Vermelho, perto da costa oriental do Egito, o faraó se arrependeu repentinamente de sua decisão de deixá-los ir e enviou seu exército inteiro, com carros de guerra e cavalaria, para trazer os hebreus de volta para a escravidão. Moisés, confiando profundamente em seu Deus, caminhou em direção ao mar mesmo com o exército egípcio aproximando-se rapidamente, e de acordo com a tradição sagrada, as águas do mar se abriram milagrosamente, permitindo que os hebreus passassem a pé secos sobre terra firme. Quando os egípcios tentaram segui-los através do caminho seco, as águas se fecharam sobre eles, afogando o exército inteiro de forma sobrenatural. Esta foi uma libertação milagrosa, um evento extraordinário que se tornaria o centro absoluto da memória coletiva e da identidade religiosa hebraica para todos os séculos vindouros. Mas a libertação do Egito foi apenas o começo de uma jornada muito mais longa e desafiadora. Moisés teve que guiar este povo numeroso através do deserto árido do Sinai durante 40 anos de peregrinação contínua. Foi uma jornada extraordinariamente perigosa e repleta de desafios aparentemente insuperáveis. Havia falta crônica de água fresca potável em um deserto abrasador, falta de alimento adequado, calor extremo e praticamente insuportável durante o dia que queimava a pele e frio penetrante durante a noite. O povo reclamava repetidamente a Moisés sobre essas dificuldades, frequentemente querendo regressar ao Egito apesar da escravidão anterior, e Moisés, por sua vez, clamava continuamente a Deus pela sabedoria necessária para guiar este povo frustrado, rebelde e assustado. Mas durante estes 40 anos extraordinários no deserto, algo profundo e extraordinário aconteceu espiritualmente. O povo foi unido numa experiência comum e compartilhada de dependência absoluta em Deus, numa jornada que transcendia a simples sobrevivência física. Segundo a tradição, eles recebiam maná do céu cada manhã, uma substância nutritiva misteriosa que caía durante a noite e sustentava toda a população. À noite, uma coluna de fogo os guiava através da escuridão e os aquecia. Mas o evento mais significativo durante esta jornada extraordinária no deserto foi a entrega da lei sagrada de Deus a Moisés. 40 dias depois que os hebreus deixaram o Egito, Moisés subiu ao Monte Sinai, uma montanha sagrada que fumaça e tremores cercavam, para se encontrar com Deus numa experiência mística. Ali, no topo da montanha, Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, nas quais eram escritas os 10 mandamentos, princípios morais e éticos fundamentais que se tornaram a base absoluta da fé hebraica e da lei que regularia o povo pelos próximos milhares de anos. Estes mandamentos incluíam instruções centrais: adorar apenas a Deus e nenhuma outra divindade, não fazer ídolos ou imagens de Deus, não tomar o nome de Deus em vão com blasfêmia ou promessas falsas, guardar o sábado como dia sagrado de descanso, honrar pai e mãe com respeito profundo, não matar injustamente, não cometer adultério que viola o casamento, não roubar propriedade alheia, não dar falso testemunho nos tribunais, e não cobiçar o que pertence ao próximo, incluindo sua casa, seus servos, seu gado e qualquer coisa que seja dele. Além dos 10 mandamentos fundamentais, muitas outras leis foram dadas aos hebreus durante o período no deserto, leis complexas que regulavam não apenas a conduta moral pessoal, mas também práticas religiosas específicas, leis alimentares detalhadas,
leis de pureza ritual e estruturas sociais e políticas. Todas estas leis foram compiladas no que se conhece como a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, também chamados de Pentateuco pelos estudiosos gregos. A Torá se tornou o coração absoluto do judaísmo, o guia espiritual e moral que moldaria toda a civilização hebraica nos séculos vindouros. Os ensinamentos da Torá cobrem tudo, desde questões teológicas profundas até detalhes práticos de como viver diariamente, como preparar alimentos, como celebrar festas religiosas e como se relacionar com outras pessoas na comunidade. Durante os 40 anos contínuos no deserto, uma estrutura religiosa complexa e sofisticada foi estabelecida. Uma tenda portátil chamada tabernáculo foi construída, um templo móvel onde Deus era adorado e onde a presença divina era considerada como habitando especialmente. Um sistema elaborado de sacrifícios foi instituído, com diferentes tipos de oferendas para diferentes ocasiões e propósitos religiosos, com sacerdotes especificamente designados e treinados para realizar estas cerimônias rituais complexas. A tribo de Levi foi separada especialmente para servir como sacerdotes e guardiões das tradições religiosas do povo, recebendo esta honra em lugar de uma herança de terra como as outras tribos. Arão, o irmão de Moisés, se tornou o primeiro sumo sacerdote, o líder espiritual máximo do povo com responsabilidades religiosas e rituais centrais. A estrutura de liderança sacerdotal estabelecida durante este período perduraria e influenciaria a religião judaica durante todos os séculos subsequentes. Após 40 anos de jornada longa e árdua no deserto, finalmente a nova geração chegou às margens do Rio Jordão, a fronteira natural da terra prometida que havia sido prometida séculos antes a Abraão. Moisés, que já era muito idoso e cansado após a longa jornada, não foi autorizado a entrar na terra. De acordo com a tradição, por causa de um incidente em que não havia seguido as instruções divinas com perfeição, Deus permitiu que ele subisse a um monte e visse a terra de longe com seus próprios olhos antes de sua morte, mas sem poder entrar nela. A liderança passou então para um homem chamado Josué, um guerreiro corajoso e sábio que havia sido o assistente pessoal de Moisés durante toda a jornada no deserto. Josué liderou o povo na conquista de Canaã, uma terra que era habitada pelos cananeus, pelos amoreus e por muitos outros povos antigos que já tinham estabelecido cidades e civilizações ali. A conquista de Canaã foi apresentada como uma série de campanhas militares bem planejadas, com cidades sendo sitiadas, conquistadas e integradas ao domínio hebraico. Algumas das histórias mais famosas incluem o cerco de Jericó, onde, de acordo com a narrativa tradicional, as muralhas enormes da cidade caíram quando os hebreus marcharam ao redor dela durante 7 dias, tocando trombetas e gritando no 7º dia. Após a conquista gradual de Canaã durante muitos anos, o povo hebreu se estabeleceu em 12 regiões distintas separadas geograficamente, cada uma correspondendo a uma das 12 tribos originais de Jacó. Não havia um único governo centralizado durante este período inicial longo, mas sim um sistema descentralizado baseado em líderes locais chamados juízes. Estes juízes não eram juízes no sentido legal moderno que entendemos hoje, mas sim líderes militares talentosos, administradores e árbitros que resolviam disputas entre pessoas e que lideravam o povo em tempos de crise e ameaça externa. Entre os juízes mais notáveis estava Gideão, um guerreiro que derrotou os midianitas através de táticas militares engenhosas. Sansão, um homem conhecido por sua força extraordinária e sobrenatural que o tornava invulnerável, e Débora, uma mulher juíza notável e rara que liderou os hebreus em uma importante batalha vitoriosa contra os cananeus, demonstrando que a liderança não era exclusivamente masculina. Durante este período longo, chamado o período dos juízes, que durou aproximadamente 300 anos,
o povo hebreu se estabeleceu firmemente em Canaã e desenvolveu uma civilização agrícola. Eles construíram aldeias e pequenas cidades, desenvolveram técnicas avançadas de agricultura, cultivaram vinhas e produziam vinho de qualidade que se tornou um produto de exportação, construíram teares para fazer tecidos finos e desenvolveram um comércio local e regional. Mas durante este período também enfrentaram ameaças constantes de povos vizinhos. Os filisteus, um povo que havia vindo das regiões do Mediterrâneo, estabeleciam-se nas costas oeste de Canaã e eram uma ameaça constante e séria. Os amonitas, os moabitas, os edomitas, todos os povos vizinhos dos hebreus, às vezes atacavam as comunidades hebraicas, e às vezes faziam alianças temporárias. Esta era uma época de consolidação e de conflito constante na fronteira. Porém, por volta do século XI a.C., uma mudança fundamental ocorreu na estrutura política do povo hebreu inteiro. As ameaças constantes dos vizinhos, particularmente dos filisteus militarmente bem organizados, tornaram claro que um sistema descentralizado baseado em juízes locais não era suficiente para a defesa efetiva contra invasores. O povo pediu ao profeta Samuel, o último dos grandes juízes, para que nomeasse um rei que pudesse unificar o povo inteiro e os proteger com um exército centralizado. Samuel foi relutante em atender a esse pedido, advertindo que um rei teria poder excessivo, que tomaria seus filhos como soldados para guerras, suas filhas como servas na corte, suas melhores terras para seu próprio uso, e seus animais para seu próprio benefício. Mas o povo insistiu com determinação, argumentando que precisavam de um rei como as outras nações ao seu redor, e Samuel finalmente concordou com a vontade do povo. Ele ungiu um homem chamado Saul como o primeiro rei do povo hebreu, em um ato religioso sagrado que o consagrava para a tarefa. Saul era um homem fisicamente imponente e impressionante, mais alto do que qualquer outro homem do povo, com um aspecto majestoso que inspirava confiança. Ele liderou as tropas hebraicas em várias batalhas bem-sucedidas contra os filisteus e outros inimigos, ganhando fama e glória. Mas Saul tinha também fraquezas profundas e problemas emocionais. Ele sofria de períodos de depressão profunda e paranoia que o faziam desconfiado, e estes problemas emocionais pioravam com o tempo. Ele se tornou obcecado com a eliminação de um jovem talentoso e carismático chamado Davi, que tinha conquistado o coração do povo através de suas bravuras extraordinárias em batalha contra os filisteus e sua habilidade de tocar um instrumento musical chamado lira, com a qual tocava música bela e comovente. Davi era um rapaz de origens muito humildes, filho de um pastor chamado Jessé que tinha grandes rebanhos. Ele havia vindo a Jerusalém como um soldado promissor ainda jovem e havia se tornado amigo do filho de Saul, o príncipe Jonatas, desenvolvendo uma amizade profunda e leal. De acordo com a narrativa bíblica, Davi ganhou a fama máxima entre o povo ao vencer um gigante chamado Golias, que tinha mais de 3 metros de altura e era um guerreiro formidável e de renome entre os filisteus. Davi, armado apenas com uma funda simples, uma bolsa de couro para arrebentar e uma pedra bem escolhida, atirou a pedra com força suficiente para acertar diretamente a testa desprotegida de Golias, derrubando e matando. Este incidente extraordinário transformou Davi imediatamente em uma lenda vivente, um herói do povo. As mulheres cantavam sobre Davi em canções nas ruas, e o povo inteiro admirava sua coragem extraordinária e sua fé. Saul, vendo a popularidade crescente de Davi que ameaçava sua própria posição, começou a tentar matá-lo em ataques de fúria paranoica. Davi foi forçado a fugir para salvar sua vida, e por vários anos viveu como um fugitivo, escondendo-se nos montes desertos de Canaã e nas cavernas escuras, enquanto Saul o perseguia com um exército. Eventualmente, em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboas,
Saul foi derrotado de forma catastrófica e morreu juntamente com seu filho Jonatas, o amigo leal de Davi. Davi então se tornou rei de Judá, a tribo meridional. Simultaneamente, um filho sobrevivente de Saul, chamado Esboze, foi nomeado rei de Israel, as tribos do norte, por aqueles que ainda eram leais à casa de Saul. Após alguns anos de conflito entre os dois reinos rivais, Esboze foi assassinado em circunstâncias misteriosas, e as tribos do norte também acabaram por aceitar Davi como seu rei. Assim, por volta de 1000 a.C., todas as 12 tribos foram unificadas sob um governo centralizado pela primeira vez em sua longa história. Davi estabeleceu o que ficaria conhecido como Reino Unido de Israel, um reino que rapidamente se tornaria uma potência regional significativa. Davi foi um rei militar notável e estrategista brilhante. Ele expandiu os territórios hebraicos dramaticamente através de uma série de campanhas de conquista bem planejadas e executadas. Ele derrotou os filisteus decisivamente em batalhas sucessivas, eliminando finalmente a ameaça que tinham representado durante tantos séculos de conflito. Ele conquistou regiões do território dos sírios vizinhos, submeteu os edomitas e conquistou dos moabitas, expandindo o reino para que se estendesse de um modo sem precedentes na história hebraica. Mas Davi também foi importante como uma figura religiosa profunda. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital política e religiosa do reino unificado. Jebus, que tinha sido uma cidade cananeia fortificada, foi conquistada por Davi em um cerco difícil e renomeada como Ir-Davi, a cidade de Davi. Jerusalém se tornou o coração espiritual do povo hebreu, a cidade onde o templo de Deus seria construído, e o lugar para o qual os judeus se virariam em oração por milhares de anos ainda, até os dias de hoje. Davi foi também um poeta notável e um músico de talento genuíno. Muitos dos salmos do livro de Salmos da Bíblia hebraica são atribuídos a Davi, composições que refletem uma profunda espiritualidade pessoal e uma intensa conexão emocional com Deus. Quando Davi era jovem, tocava a lira para acalmar a mente perturbada de Saul durante seus períodos de depressão paranoica. Mais tarde, na vida, Davi continuou este papel de poeta espiritual e compositor, e os salmos que escreveu ou inspirou se tornaram parte central do âmago da devoção hebraica e judaica. Seus poemas expressam o sofrimento humano, a alegria da fé, o arrependimento pelo pecado, a gratidão pelo perdão e o louvor eterno a Deus. No final de seu reinado, quando estava envelhecido e ainda mantendo seu poder, Davi começou a planejar a construção de um templo permanente e magnífico para Deus em Jerusalém. Durante os séculos anteriores, o povo havia adorado em uma tenda portátil, o tabernáculo, que era móvel e impermanente. Mas agora, com um reino estável, consolidado e rico com os tributos das nações conquistadas, Davi desejou construir uma estrutura permanente e impressionante, um templo magnífico que seria a casa de Deus. Porém, Deus, através do profeta Natan, disse a Davi que o templo seria construído não por Davi, mas por seu filho. Davi, já envelhecido mas ainda cheio de visão, garantiu que antes de sua morte, reuniria todos os materiais necessários para o templo, deixando a tarefa de construção para seu filho. Davi reinou por aproximadamente 40 anos e então morreu, deixando para seu filho Salomão uma herança de poder e prosperidade. Seu filho Salomão o sucedeu no trono. Salomão é frequentemente descrito como o mais sábio de todos os reis hebreus em toda a tradição. De acordo com a narrativa bíblica, quando Deus apareceu a Salomão em um sonho e ofereceu dar-lhe qualquer coisa que desejasse, Salomão não pediu riqueza material ou uma vida extremamente longa ou a morte de seus inimigos, mas pediu especificamente sabedoria para governar bem o povo e discernimento para entender o que era correto e justo. Deus, agradado com este pedido altruísta e sábio,
não apenas concedeu sabedoria extraordinária a Salomão, mas também lhe deu riqueza incomparável e honra entre todas as nações. O reinado de Salomão foi o apogeu absoluto da história hebraica antiga. Foi um período de paz, prosperidade genuína e realização cultural notável. Salomão completou a construção do templo que seu pai Davi havia planejado, transformando a visão em realidade. Este templo de Salomão, também conhecido como o primeiro templo, foi uma estrutura magnífica e extraordinária, construída com cedro fino do Líbano, revestida interiormente com ouro puro, decorada luxuosamente com gemas preciosas e contendo mobiliário sagrado de ouro maciço moldado com precisão. O templo tinha uma estrutura arquitetônica imponente, com um átrio externo onde o povo poderia se reunir para adoração coletiva, um local mais interior onde apenas os sacerdotes designados poderiam entrar, e o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado e inviolável de todo o templo, onde estava a Arca da Aliança. Uma caixa sagrada que continha as tábuas da lei que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai. Salomão também reconstruiu e reforçou várias cidades estratégicas, criou um sistema administrativo eficiente dividindo o reino em distritos, organizou um exército permanente bem equipado, construiu arsenais para armazenar armas e suprimentos militares, e estabeleceu um sistema de tributos que trazia recursos abundantes de regiões vizinhas tributárias. Ele tornou-se famoso entre todas as nações ao seu redor pelos seus conhecimentos extraordinários e sua sabedoria proverbial. E o reino de Israel, sob sua liderança, era uma potência que comandava o respeito genuíno de seus vizinhos. Embaixadores de reinos distantes vinham visitá-lo para aprender de sua sabedoria legendária e fazer comércio lucrativo com seu povo próspero. A prosperidade econômica sob Salomão foi notável e transformadora para a região. O comércio floresceu sob sua liderança hábil. Os hebreus controlavam rotas comerciais importantes que conectavam diferentes regiões e faziam intermediação lucrativa do comércio entre a Mesopotâmia, o Egito e as regiões do Mediterrâneo. Eles forneciam cedro fino, especiarias exóticas, tecidos em cores ricas e outros produtos valiosos que eram desejados pelas elites de nações distantes. A riqueza que fluía continuamente através do reino enchia abundantemente os cofres reais e também enriquecia o povo em geral. As cidades cresciam e se desenvolviam com novos edifícios e infraestrutura. A escrita floresceu durante este período de paz e prosperidade, e é acreditado por muitos estudiosos que foi durante o período de Davi e Salomão que muitas das tradições orais hebraicas foram compiladas pela primeira vez por escrito, criando os textos que eventualmente se tornariam a Bíblia hebraica. Porém, a grandeza de Salomão também tinha um preço significativo. Ele construiu palácios magníficos, não apenas um, mas vários palácios elaborados para diferentes propósitos. Ele mantinha uma corte luxuosa com centenas de esposas e concubinas, de acordo com as narrativas, o que refletia seu poder e status. Para financiar seus muitos projetos ambiciosos de construção e seu estilo de vida extravagante, Salomão impôs tributos pesados sobre o povo. Além disso, muitos homens hebreus eram recrutados como trabalho forçado para os projetos de construção do rei, afastando-os de suas terras e famílias. Isto criava uma crescente tensão entre as tribos, particularmente entre o norte e o sul. O norte sentia que estava sendo explorado para enriquecer o sul e especialmente para enriquecer a capital, Jerusalém. Quando Salomão morreu, por volta de 930 a.C., o reino estava politicamente frágil, apesar de sua riqueza e poder militar aparentes. Seu filho, Roboão, herdou o trono, mas enfrentou imediatamente uma rebelião massiva. As tribos do norte, especialmente sob a liderança de um homem chamado Jeroboão, demandaram que Roboão reduzisse drasticamente os tributos e o trabalho forçado que haviam sofrido sob Salomão. Roboão,
em vez de ceder com sabedoria às demandas razoáveis, ameaçou aumentar ainda mais as exações. Isto foi a gota de água que fez transbordar o copo da paciência das tribos do norte. Jeroboão liderou as tribos do norte em uma revolta decisiva, e o Reino Unido de Israel se dividiu em 2 reinos separados e rivais. O norte, consistindo de 10 tribos, ficou conhecida como o Reino de Israel, com Jeroboão como seu primeiro rei. A capital foi estabelecida em Samaria, uma cidade que Jeroboão fundou ou reconstruiu estrategicamente. O sul, consistindo principalmente da tribo de Judá, ficou conhecido como o Reino de Judá, com Roboão continuando como rei. A capital de Judá permaneceu em Jerusalém, onde o Templo de Salomão permanecia como o símbolo central da religião hebraica. Uma pequena porção da tribo de Benjamim também ficou com o Reino de Judá, ampliando um pouco seu poder e influência territorial. Esta divisão foi catastrófica para o poder e influência dos hebreus na região. Onde uma vez havia um reino unificado e relativamente forte e respeitado, agora havia 2 reinos rivais que às vezes até guerreavam um contra o outro, gastando recursos e enfraquecendo-se mutuamente. Isto enfraqueceu significativamente sua capacidade coletiva de resistir às ameaças externas. Nos séculos que se seguiram, ambos os reinos enfrentariam pressões crescentes de impérios maiores que estavam emergindo e se consolidando na região. Durante os próximos 2 séculos, o Reino de Israel no norte seguiu um caminho turbulento e instável. Uma série de dinastias chegou ao poder, algumas através de golpes militares que derrubavam monarcas anteriores. O reino foi ocasionalmente próspero, mas frequentemente fraco e dividido por conflitos internos. A religião também mudou durante este período de maneiras que geraram tensão e divisão. Jeroboão, temendo que seus súditos no norte pudessem ser tentados a voltar ao reino de Judá se continuassem viajando a Jerusalém para adorar no templo durante as festas, estabeleceu 2 santuários alternativos no norte, um em Betel e outro em Dan. Nestes santuários, ídolos de ouro em forma de touros foram colocados para a representação de Deus, tentando fornecer um foco para a adoração que não exigisse a viagem ao sul. Isto foi visto por muitos observadores posteriores como uma violação clara da lei contra a criação de ídolos, e contribuiu a uma degradação religiosa percebida no Reino do Norte. Vários profetas surgiram durante este período turbulento para condenar o que percebiam como infidelidade religiosa crescente e injustiça social. Profetas como Elias e seu sucessor Eliseu realizaram milagres extraordinários de acordo com as narrativas bíblicas e desafiaram publicamente os reis que violavam a lei de Deus. Um profeta chamado Oséias denunciava a infidelidade religiosa e moral do povo, comparando simbolicamente o povo infiel a uma esposa infiel que abandona seu marido. Um profeta chamado Amós condenava vigorosamente a exploração dos pobres pelos ricos, a perversão da justiça nos tribunais, e o abandono da verdadeira religião em favor de sacrifícios vazios sem sinceridade genuína de coração. Estes profetas pregavam que Deus se importava mais com justiça e bondade do que com rituais religiosos vazios. No reino de Judá ao sul, a história foi um pouco diferente e mais estável. O reino foi mais estável, em parte porque mantinha a linha de sucessão ininterrupta da casa de Davi, e em parte porque possuía o templo, que se tornou rapidamente o centro exclusivo da religião judaica verdadeira e legítima. Porém, Judá também enfrentou períodos de fraqueza política e espiritual. Havia reis que eram justos e fiéis às leis de Deus, como Asa e Jeosafá, que implementaram reformas religiosas significativas e tentaram devolver o povo à verdadeira adoração monoteísta. Havia também reis injustos que praticavam a idolatria, construíam altares para deuses estrangeiros e permitiam práticas que eram claramente condenadas pela lei de Moisés. Mas no final do 8º século a.C.,
uma ameaça existencial surgiu do norte que mudaria tudo. O Império Assírio, um dos poderes mais militaristas, implacáveis e brutais de toda a antiguidade, começou a expandir seu controle com determinação sobre a região. O Império Assírio era conhecido em todo o mundo antigo por suas práticas militares brutais e sem piedade, seu exército formidável e bem organizado, seus cavalos de guerra rápidos, seus carros de guerra devastadores, e sua determinação inabalável em conquistar e controlar territórios vizinhos. Os assírios praticavam o que poderia ser chamado de política de remoção populacional forçada e deliberada. Quando conquistavam um reino ou região, frequentemente removiam a população conquistada de sua terra natal e a dispersavam para outras partes remotas do vasto império, enquanto simultaneamente traziam povos de outros lugares para habitar a terra conquistada. Esta prática tinha o propósito estratégico de evitar rebeliões futuras, já que um povo removido de sua terra ancestral era muito menos provável de ter a coesão social necessária para se rebelar contra o domínio imperial. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou finalmente o reino de Israel no norte após um longo cerco. O rei assírio Sargão II destruiu completamente a capital, Samaria, e levou grande parte da população como prisioneiros para o Império Assírio distante. O livro de Reis no Antigo Testamento menciona que Sargão levou embora 27.200 israelitas, embora os historiadores acreditam que o número real pode ter sido bem mais elevado. Estas pessoas, as 10 tribos do norte, foram assentadas em várias regiões diferentes do Império Assírio, onde eventualmente, ao longo das gerações, se assimilaram completamente às populações locais, adotando as línguas e costumes locais. Com o tempo, estas 10 tribos perderam sua identidade hebraica distinta e desapareceram da história registrada. Elas vieram a ser conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel, e seu desaparecimento é um mistério histórico que continua a captar a imaginação de estudiosos, arqueólogos e aventureiros até os dias atuais, gerando teorias e especulações fascinantes. Com a queda do Reino do Norte para o Império Assírio, apenas o Reino de Judá permanecia como um reino judaico independente. Judá continuou como um pequeno reino, tentando manter sua independência enquanto se localizava perigosamente entre grandes potências imperiais em conflito. Durante o século que se seguiu, Judá às vezes era tributária forçada da Assíria, às vezes tentava se aliar com o Egito para resistir à Assíria em uma tentativa de manter sua liberdade. Havia períodos de reforma religiosa sob reis como Ezequias e Josias, que tentavam purificar o templo de influências estrangeiras e devolver o povo à observância estrita da lei de Moisés. Mas havia também períodos de degradação religiosa e injustiça social quando reis fracos ou imorais reinavam. Em meados do século 7 a.C., o Império Babilônico começou a emergir como uma potência ainda maior que a Assíria enfraquecida. O Babilônia, sob o comando de um líder extraordinário chamado Nabucodonosor II, começou a conquistar sistematicamente os territórios que haviam sido controlados pelos assírios, expandindo seu domínio. Judá, que havia se tornado tributária forçada da Assíria, agora teve que lidar com uma Babilônia cada vez mais poderosa e agressiva. Houve tentativas de rebelião contra o domínio estrangeiro, tentativas desesperadas de se aliar com o Egito para criar uma coalizão que pudesse resistir à Babilônia, mas todas foram fúteis e mal calculadas. Em 605 a.C., Nabucodonosor marchou pessoalmente contra Jerusalém com seu exército. A queda de Jerusalém para a Babilônia foi uma catástrofe absoluta e devastadora para o povo judaico inteiro. Nabucodonosor ciou Jerusalém por um período prolongado de anos, cercando-a com um cerco implacável. Eventualmente, enfraquecida pela fome e pela guerra prolongada, a cidade caiu. O Templo de Salomão,
Aquela estrutura magnífica que havia sido o coração espiritual do povo judaico por 400 anos, foi queimado completamente e destruído. Os tesouros imensuráveis do templo foram levados como saque para a Babilônia. A população foi parcialmente deportada para o exílio. De acordo com os registros bíblicos, 3 deportações diferentes ocorreram. A primeira deportação ocorreu em 605 a.C., incluindo pessoas das classes superiores e pessoas qualificadas. Uma segunda deportação ocorreu em 597 a.C., durante a qual o profeta visionário Ezequiel foi levado em cativeiro. A terceira e final deportação ocorreu em 586 a.C., quando os últimos vestígios da resistência judaica foram suprimidos, o templo foi completamente destruído, e a população remanescente foi levada para a Babilônia. Este período ficou conhecido como o Cativeiro da Babilônia, ou o Exílio Babilônico, um dos eventos mais traumáticos da história judaica. Para o povo judaico inteiro, foi um período de luto profundo e angústia espiritual que penetrou a alma coletiva. Um dos salmos descreve pungentemente o sentimento: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Nos salgueiros daquela terra penduramos nossas harpas. O povo havia perdido sua terra, seu templo havia sido destruído, sua capital havia sido conquistada e saqueada. Muitos esperavam que isto fosse o fim, que o povo judaico desapareceria como as 10 tribos antes deles, apagado da história como se nunca tivesse existido. Mas o que aconteceu foi absolutamente extraordinário e surpreendente. Durante o cativeiro babilônico, que durou aproximadamente 70 anos, o povo judaico não perdeu sua identidade nacional e religiosa. Em vez disso, eles a reforçaram e transformaram em algo novo. Longe da terra natal, sem o templo onde sempre tinham adorado e celebrado, os judeus tiveram que reinventar completamente sua prática religiosa. Sinagogas surgiram como centros de adoração local onde o povo se reunia para oração comunitária e estudo das Escrituras. A Torá e as Escrituras foram estudadas intensamente e compiladas. As tradições orais foram preservadas cuidadosamente e desenvolvidas em detalhes. Os profetas como Ezequiel e o chamado segundo Isaías proclamavam esperança aos cativos, falando profeticamente de um futuro retorno do exílio, de restauração completa e de redenção final. A identidade judaica, através deste processo de transformação durante o exílio, se tornou menos dependente de um templo físico e mais baseada em estudo, oração e observância da lei. Enquanto isso, em Babilônia, ocorreu uma revolução política que mudaria tudo. O Império Babilônico foi conquistado pelo Império Persa crescente sob o comando de um líder excepcional chamado Ciro, o Grande, por volta de 53 a.C. Ciro tinha uma política radicalmente diferente da dos seus predecessores conquistadores. Em vez de praticar deportação e remoção de populações, Ciro permitiu que os povos conquistados mantivessem suas religiões distintas e praticassem suas culturas únicas. Ele permitiu que os exilados retornassem às suas terras natais. De acordo com os registros bíblicos, Ciro emitiu um édito formal permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo sagrado. Um grupo de judeus, liderados por Zorobabel, um descendente da casa real de Davi, e pelo sumo sacerdote Josué, retornou a Jerusalém após décadas de exílio. Encontraram a cidade e o templo completamente em ruínas, devastados pela destruição babilônica. O trabalho de reconstrução começou e, eventualmente, um novo templo foi erigido. Este segundo templo não era tão grandioso ou magnificamente decorado quanto o templo de Salomão havia sido em sua glória original, mas era de grande significância espiritual para o povo.
O dia da dedicação do segundo templo se tornou uma ocasião de alegria renovada, de esperança renovada e de renovação da fé após a devastação do exílio. Porém, o retorno do exílio não trouxe uma restauração completa do reino de Judá ao seu anterior esplendor. A nova comunidade judaica era muito menor do que havia sido antes, estava localizada apenas em torno de Jerusalém e alguns territórios vizinhos próximos, e não tinha o tipo de soberania política completa que havia desfrutado nos dias do reino de Judá. A comunidade estava sob controle persa, embora lhes fosse permitida uma considerável autonomia religiosa e governança interna dos seus assuntos comunitários. Os judeus podiam celebrar suas festas religiosas, manter sua lei e viver de acordo com suas tradições, mas não tinha independência política completa. Nos séculos que se seguiram, a Judéia passou por vários períodos de dominação estrangeira sucessivos. Após os persas, veio Alexandre, o Grande, que conquistou a região como parte de sua vasta expansão do seu império macedônico extraordinário. Após Alexandre morrer prematuramente, seu império foi dividido entre seus generais. A região da Judéia caiu inicialmente sob o controle dos Ptolomeus, que governavam o Egito e mantinham uma corte elegante em Alexandria, mas depois passou ao controle dos Seleucidas, que governavam a Síria e o Oriente Próximo. Durante o período helenístico, como é chamado este período de influência grega crescente, a cultura hebraica foi exposta a novas influências e ideias vindas da Grécia. Muitos judeus adotaram nomes gregos, aprenderam a língua grega como língua franca da região, e algumas das escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego em uma tradução conhecida como a Septuaginta, permitindo que judeus que falavam apenas grego pudessem compreender sua religião. Porém, também houve significativa resistência a esta helenização. Muitos judeus viam a helenização cultural como uma ameaça existencial à sua identidade religiosa e cultural únicas e tradicionais. As tensões explodiram violentamente no segundo século a.C., quando um rei seleucida chamado Antíoco Epifânio tentou forçar o povo judaico inteiro a adotar práticas religiosas gregas contra sua vontade. Antíoco proibiu a observância das práticas judaicas essenciais como a circuncisão e a observância do sabá sagrado. Pior ainda, ele colocou uma estátua pagã de Zeus no próprio templo de Jerusalém, profanando o lugar mais sagrado, e exigiu que fossem feitos sacrifícios a deuses gregos em vez de a Deus. Isto provocou uma rebelião massiva e violenta, conhecida como a Revolta dos Macabeus, liderada pela corajosa família Macabeia. Uma guerrilha intensa se desenvolveu, com judeus patriotas combatendo contra as forças seleucidas numerosas e bem equipadas. O movimento de resistência judaico foi bem sucedido através de estratégia e determinação, e eventualmente os judeus conseguiram expulsar completamente as forças seleucidas de seu território e ganhar uma relativa independência. Uma nova dinastia, a dinastia Asmoneia, foi estabelecida, e por um breve período glorioso, uma vez mais houve um reino judaico independente e soberano. Este período de independência durou aproximadamente 80 anos e incluiu conquistas territoriais significativas que expandiram o reino judaico para dimensões maiores do que tinha sido em séculos. Porém, esta independência foi curta e frágil. No século I a.C., a República Romana estava em ascensão e expandindo seu poder de forma agressiva através do Mediterrâneo inteiro. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou a região, colocando a Judéia sob domínio romano absoluto. A Judéia se tornou primeiro um reino tributário sob reis romanos nomeados, particularmente a família de Herodes, a quem Roma permitiu governar como seus representantes na região. Herodes, o Grande, reinou de 37 até 4 a.C. Herodes foi um rei notável em muitos aspectos, apesar de sua natureza frequentemente cruel.
Embora não fosse judeu completamente, ele se considerava judaico e se dedicou enormemente a grandes projetos de construção no reino judaico. Sua realização mais notável foi a reconstrução magnífica do Templo de Jerusalém em escala épica. O templo havia sido danificado significativamente durante as guerras civis do período Asmoneu, e Herodes o reconstruiu completamente em uma escala ainda mais grandiosa que a anterior, transformando-o em um dos edifícios arquitetonicamente mais magnificentes de todo o Império Romano. O Templo de Herodes, às vezes chamado de Terceiro Templo, se tornou um monumento extraordinário à religião judaica e um ícone central de identidade judaica. Peregrinos vinham de toda a região e do mundo judaico disperso para adorar no templo durante as festas religiosas importantes, particularmente durante a Páscoa, quando o templo transbordava de fiéis. Porém, apesar dos esforços de Herodes para ganhar a aceitação genuína do povo através de seus projetos religiosos magníficos, sua regra foi vista por muitos como fundamentalmente ilegítima e estrangeira, uma vez que ele estava nomeado por Roma e não era completamente judaico de nascimento. Havia considerável ressentimento contra o domínio romano entre muitos setores da sociedade judaica inteira. Havia grupos de rebeldes apaixonados chamados zelotes que praticavam atos de terrorismo contra os romanos e aqueles que colaboravam com eles. Havia também grupos religiosos como os essênios e os fariseus que enfatizavam uma pureza religiosa estrita e um retorno rigoroso à lei de Moisés. Era durante este período de turbulência política intensa e tensão religiosa crescente, por volta de 5 a.C. ou alguns anos após, que Jesus de Nazaré nasceu em Belém, de acordo com as narrativas cristãs que posteriormente seriam compiladas nos Evangelhos. Embora Jesus é a figura central para o cristianismo que se desenvolveria após sua morte, para a história judaica da época, ele foi um entre muitos mestres e pregadores carismáticos que emergiram durante o período do Segundo Templo. Sua pregação inovadora e seu eventual julgamento e crucificação sob a autoridade romana provocaria desdobramentos e consequências que transformariam não apenas a religião judaica, mas também toda a história da civilização ocidental e mundial. As tensões entre judeus e romanos continuaram a crescer dramaticamente durante o século I depois de Cristo. Houve um número crescente de rebeliões fracassadas contra Roma e o domínio estrangeiro. Os romanos responderam com repressão cada vez mais violenta, brutal e implacável. Finalmente, em 66 depois de Cristo, uma grande rebelião eclodiu, conhecida como a Primeira Guerra Judaico-Romana. Os judeus revoltosos atacaram instalações romanas, mataram soldados romanos e funcionários, e tentaram se livrar completamente do domínio romano através de uma insurreição generalizada. Roma enviou seu melhor general militar, Tito, filho do imperador Vespasiano, para suprimir a rebelião com força esmagadora. Tito e seu exército cercaram Jerusalém em um cerco longo e brutal que duraria meses. A cidade foi seriamente danificada durante os combates, e as pessoas dentro dela sofreram de fome terrível, doenças e caos completo. Eventualmente, após meses de cerco implacável, os romanos conseguiram penetrar a defesa da cidade, e em 70 depois de Cristo, o Templo de Herodes foi destruído completamente. O templo que havia sido o coração sagrado de 2000 anos de religião judaica foi reduzido a ruínas em fumaça e chamas. De acordo com os relatos históricos, aqueles que resistiram foram mortos em grande número, e a população foi parcialmente deportada e dispersada. É a destruição deste segundo templo em 70 depois de Cristo que marcou um ponto de virada fundamental e irreversível na história judaica. Com a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o sistema religioso judaico que havia existido e se desenvolvido durante muitos séculos transformou-se fundamentalmente. O templo havia sido o centro incontestável de toda a vida religiosa judaica. Era ali que os sacrifícios rituais eram feitos,
onde os peregrinos iam durante as festas religiosas importantes, onde o sumo sacerdote ministrava. Sem o templo, o sistema inteiro de sacrifícios cessou completamente. Os sacerdotes não tinham mais um lugar onde ministrar seus deveres religiosos. A religião judaica precisava se reinventar mais uma vez, se adaptar ou desaparecer. E novamente, os judeus mostraram uma notável capacidade de adaptação e resiliência. Na ausência do templo físico, as sinagogas se tornaram o centro definitivo e indispensável da vida religiosa judaica. A oração comunitária substituiu os sacrifícios rituais. O estudo contínuo da Torá e da tradição oral se tornou cada vez mais central para a vida religiosa. Durante os séculos que se seguiram à destruição do templo, os mestres judaicos compilaram cuidadosamente a tradição oral complexa em um texto chamado Misná, o qual posteriormente foi expandido com comentários e discussões elaboradas em textos chamados Gemorá, juntos constituindo o Talmud, que se tornou o documento central do judaísmo rabínico. O Talmud se tornou o principal guia de como viver a vida judaica, e o estudo contínuo do Talmud se tornou a atividade espiritual central do judaísmo rabínico tradicional. Após a destruição do templo, houve ainda uma última grande rebelião judaica contra Roma, a Revolta de Bar Coca, que ocorreu de 130 a 135 d.C. Bar Coca foi um líder militar que para alguns parecia ser o Messias, o Redentor profetizado que libertaria Israel. Muitos judeus o apoiaram em uma tentativa desesperada de se livrar finalmente do domínio romano que havia oprimido seu povo. Porém, a rebelião foi esmagadoramente reprimida pelos romanos com força devastadora. Dezenas de milhares de judeus foram mortos nos combates. Bar Coca foi morto em batalha. Jerusalém e a região foram ainda mais destruídas e danificadas. Após esta derrota final devastadora, a resistência armada hebraica e judaica ao domínio romano essencialmente terminou. Os romanos renomearam a região como Palestina, em referência aos antigos filisteus, numa tentativa deliberada de apagar a conexão histórica e cultural judaica com a terra. Muitos judeus fugiram da Palestina para outras partes do Império Romano e além. A dispersão do povo judaico, que havia começado com a queda do primeiro templo séculos antes, e que havia continuado após a destruição do segundo templo, agora se acelerou dramaticamente. Esta dispersão generalizada é conhecida como a diáspora, uma palavra do grego que significa literalmente dispersão. A diáspora judaica se tornou um fenômeno histórico de grande importância e duradouro. Comunidades judaicas se estabeleceram gradualmente em cidades por todo o Império Romano, do norte frio da Europa até a África quente do norte, de Londres até Alexandria no Egito. Comunidades também se estabeleceram na Mesopotâmia, na Pérsia, na Índia e até na China, ao longo das rotas comerciais do Oriente. Aonde quer que fossem, espalhados pelo mundo, os judeus tentavam manter sua identidade religiosa e cultural distinta, apesar de estarem geograficamente afastados da terra natal ancestral. Durante a Idade Média Europeia, a situação dos judeus na Europa cristã foi frequentemente difícil, tensa e frequentemente perigosa. Havia restrições legais rigorosas sobre onde os judeus podiam viver e trabalhar. Havia discriminação social difundida e preconceito contra os judeus. Havia ocasionais explosões de violência comunitária, particularmente durante períodos de agitação social, doença ou após uma derrota militar. Os judeus foram frequentemente culpados injustamente por calamidades públicas, e havia boatos maléficos e libelos difamatórios que os acusavam de crimes hediondos. O período mais sombrio durante a Idade Média foi talvez durante a Inquisição Espanhola, quando os judeus eram pesadamente perseguidos, torturados e forçados a se converter ao cristianismo ou a partir imediatamente da Espanha.
Em 1492, após a Inquisição Espanhola se intensificar dramaticamente, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, emitiram um decreto expulsando todos os judeus do reino. Dezenas de milhares de judeus foram forçados a deixar a Espanha. Alguns foram para Portugal, alguns para o norte da África, alguns para Constantinopla, alguns para regiões do Mediterrâneo. A expulsão foi uma diáspora dentro da diáspora, quebrando e dispersando comunidades judaicas que havia florescido e prosperado durante muitos séculos na Península Ibérica, uma era que ficou conhecida como a Era de Ouro do Judaísmo Espanhol, quando a ciência, filosofia, poesia e teologia judaicas havia atingido alturas notáveis de sofisticação e beleza. A diáspora judaica alcançou praticamente toda a parte do mundo durante os próximos séculos. Em alguns lugares, como certas regiões do Oriente Médio e do norte da África, as comunidades judaicas traçavam suas raízes há muitos séculos e mantinham tradições específicas. Em outros lugares, como a Europa Oriental e Central, as comunidades eram mais novas, tendo se desenvolvido durante a Idade Média, quando judeus foram convidados ou tolerados para viver em cidades polonesas, lituanas e outras cidades europeias a fim de desenvolver comércio local e artesanato, sendo frequentemente confinados em guetos separados. Durante a Idade Média e os séculos que se seguiram, o judaísmo se desenvolveu em várias correntes distintas e tradições diferentes. O judaísmo sefardita era a tradição dos judeus da Península Ibérica e de seus descendentes que fugiram para outras partes do mundo. O judaísmo Ashkenazi era a tradição dos judeus da Europa Central e Oriental. Havia diferenças notáveis em práticas religiosas específicas, na liturgia e nas orações, na culinária e nas receitas tradicionais, e em algumas interpretações religiosas de pontos de lei. Porém, todos compartilhavam um compromisso fundamental com a Torá, com a tradição talmúdica, e com uma identidade pessoal como judeus conectados a uma história e povo antigo. Durante o período moderno inicial, particularmente a partir do século XVII em diante, a situação dos judeus em muitas partes da Europa começou lentamente a melhorar. As revoluções americana e francesa trouxeram novas ideias de direitos humanos, liberdade individual e liberdade religiosa. A Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789 enfatizavam os direitos inalienáveis de todos os humanos, incluindo liberdade de religião. Napoleão Bonaparte, quando em poder na França, emancipou ativamente os judeus franceses, permitindo-lhes liberdades civis e direitos que antes lhes eram negados. Com o tempo, muitos países europeus, seguindo o exemplo, concederam aos judeus direitos civis e políticos que haviam sido por muito tempo negados. Porém, o século XIX também viu o surgimento de novas formas de antissemitismo que eram mais virulentas que as anteriores. Enquanto o antissemitismo medieval era frequentemente baseado em razões religiosas, o antissemitismo moderno passou a ter fundações na pseudociência racial. Havia escritores e pensadores que afirmavam que os judeus eram uma raça inferior biologicamente e que não poderiam ser verdadeiramente integrados nas sociedades europeias, não importa quão assimilados se tornassem. Este novo antissemitismo levou a novos períodos de perseguição intensa, particularmente na Rússia e na Europa Oriental, onde grandes comunidades judaicas enfrentaram ataques violentos chamados pogroms. Os pogroms eram ataques desorganizados ou semi-organizados contra bairros e comunidades judaicas, durante os quais as casas eram queimadas, as pessoas espancadas e frequentemente assassinadas. Como resposta direta ao antissemitismo persistente e crescente, especialmente no final do século XIX, emergiu um movimento político chamado sionismo. O sionismo era um movimento político que buscava estabelecer um Estado-nação judaico independente em Sião,
que era um nome tradicional poético para Jerusalém e para a terra de Israel ancestral. Os sionistas argumentavam que, apenas se os judeus tivessem seu próprio país independente governado por si mesmos, poderiam estar verdadeiramente seguros e livres de perseguição e ameaças externas. No final do século XIX e no início do século XX, crescentes números de judeus da Europa Oriental, de países árabes e de outras regiões começaram a se mudar e emigrar para a Palestina, que ainda era controlada pelo Império Otomano enfraquecido. Começava a formação de um movimento de retorno para a terra ancestral. Durante a Primeira Guerra Mundial, as circunstâncias políticas mundiais mudaram dramaticamente. O Império Britânico, em sua guerra contra o Império Otomano, conquistou a Palestina como parte de sua estratégia militar. Depois da guerra terminar em vitória aliada, a Liga das Nações deu à Grã-Bretanha um mandato oficial sobre a Palestina, efetivamente cedendo o controle da região à Grã-Bretanha. Durante este período de controle britânico, mais imigrantes judaicos foram para a Palestina, e comunidades judaicas se desenvolveram e expandiram. Isto criou uma crescente tensão política entre os imigrantes judaicos recém-chegados, a população árabe palestina que havia vivido na região por muitos séculos, e a administração britânica que tentava controlar os conflitos crescentes. Durante o período entre as duas guerras mundiais, e especialmente após a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista na Alemanha, a perseguição aos judeus na Europa se intensificou dramaticamente para níveis sem precedentes. Hitler e a ideologia nazista colocavam os judeus no centro de suas conspirações paranoides de um supostamente misterioso complô internacional para minar e destruir a civilização europeia. Hitler responsabilizava injustamente os judeus pelos problemas econômicos e sociais da Alemanha. E assim que os nazistas chegaram ao poder em 1933, começaram a implementar legislações discriminatórias cada vez mais severas e desumanas contra os judeus. As leis do Nuremberg, promulgadas em 1935, retiraram formalmente a cidadania dos judeus e proibiram muitas atividades profissionais. Propriedade judaica foi confiscada pelo Estado. Os judeus foram separados fisicamente do resto da população. Sinagogas foram profanadas e destruídas, negócios judeus foram destroçados, e havia violência ocasional e pogroms. Isto se intensificou ainda mais após 1938, quando o Partido Nazista começou deportações em massa de judeus para campos de concentração. Muitos judeus tentaram desesperadamente escapar, procurando refúgio em outros países, mas encontraram as portas fechadas, porque muitos países democráticos não queriam aceitar mais imigrantes judaicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, o Holocausto, o genocídio sistemático e industrializado dos judeus europeus, ocorreu. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas e seus colaboradores durante o Holocausto. Era o assassinato em massa mais sistemático e planejado jamais empreendido na história humana, com centros de extermínio especialmente construídos, câmaras de gás e máquinas de morte eficientes. Famílias inteiras foram mortas. Comunidades judaicas que haviam existido durante muitos séculos, particularmente na Europa Oriental, foram completamente destruídas e eliminadas. Vilas inteiras de judeus foram apagadas. Milhões de crianças foram mortas. O Holocausto foi um evento de horror inimaginável e representou um ponto de virada definitivo e traumático na história judaica moderna. Após a Segunda Guerra Mundial terminar em 1945, quando a magnitude completa do Holocausto se tornou evidentemente conhecida ao mundo inteiro, houve um movimento internacional intenso a favor da criação de um Estado judaico independente.
A população mundial havia sido profundamente chocada pela descoberta inimaginável da morte em massa de judeus nos campos de concentração e de extermínio quando as tropas aliadas os libertaram. Havia um sentimento generalizado de que os judeus mereciam ter um lugar próprio onde pudessem estar verdadeiramente seguros e protegidos. Em 1947, a Organização das Nações Unidas votou em favor do plano de partição para a Palestina, que propôs dividir a região em um Estado judaico independente e um Estado árabe palestino. Em 1948, líderes judaicos declararam formalmente a independência do Estado de Israel. A declaração da independência de Israel e o surgimento de um Estado-nação judaico representa outro ponto de virada crucial na história judaica milenial. Pela primeira vez em quase 2000 anos, desde a queda do antigo reino de Judá para o Império Romano em tempos antigos, havia um Estado independente judaico em sua terra ancestral. Isto significou o fim de um longo período de exílio forçado e dispersão geográfica que havia durado aproximadamente 2 milênios. Porém, o surgimento de Israel foi também acompanhado de grande turbulência e conflito. A população árabe palestina, que havia vivido na região por muitos séculos, foi frequentemente deslocada de suas casas tradicionais. Muitos palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas durante a Guerra da Independência de Israel em 1948 e em conflitos militares subsequentes. Isto criou um grande número de refugiados palestinos que fugiram para países vizinhos. Também levou a decênios de conflito contínuo entre Israel e os estados árabes vizinhos. Desde sua fundação em 1948, Israel tem enfrentado numerosas guerras e conflitos. Houve a crise do Canal de Suez em 1956, quando Israel, junto com a Grã-Bretanha e a França, invadiu o Egito em uma tentativa de recuperar o controle do canal. Houve a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel defendeu a si mesmo com sucesso contra uma coalizão de estados árabes e conquistou territórios adicionais. Houve a Guerra de Yom Kippur em 1973. Houve guerras no Líbano. Há tensões contínuas com a autoridade palestina e com grupos como Hamas e Hezbollah. Apesar dos conflitos, Israel também se tornou uma sociedade notavelmente vibrante e inovadora. A população é altamente educada, e há grande ênfase na educação e no desenvolvimento de conhecimento. Israel tem uma economia que se tornou desenvolvida e sofisticada, com uma indústria de alta tecnologia particularmente notável e competitiva. Universidades israelenses são de classe mundial. Há uma cena cultural vibrante, com arte, música, dança e literatura. O hebraico, uma língua antiga que não havia sido falada como uma língua viva no dia a dia por quase 2000 anos, foi revivida de forma extraordinária como a língua principal de Israel, e novamente serve como a língua de um Estado-nação judaico vivo e dinâmico. Durante o final do século XX e o início do século XXI, a história do povo judaico continuou em suas múltiplas dimensões. Comunidades judaicas continuaram a existir em cidades por todo o mundo. Em muitos países democráticos ocidentais, judeus alcançaram igualdade legal completa e participam plenamente da vida civil, política, econômica e cultural. Há judeus proeminentes em praticamente cada campo de empreendimento humano, desde a ciência até a arte, da política até o comércio, da medicina até a filosofia, da educação até a tecnologia. Porém, o antissemitismo ainda persiste em várias formas em diferentes lugares do mundo. Há ainda aqueles que propagam estereótipos ofensivos e mentiras sobre os judeus. Há grupos que são hostis a Israel por razões políticas e que direcionam seu ódio contra judeus em geral. Há um aumento documentado no antissemitismo tanto na Europa quanto em outras partes do mundo nos últimos anos,
uma preocupação crescente que tem mobilizado comunidades judaicas inteiras e aliados para aumentar a conscientização e resistir ativamente a estas manifestações de ódio e preconceito. Na era contemporânea, o judaísmo se desenvolveu em várias ramificações principais e tradições diferentes. Há o judaísmo ortodoxo, que insiste rigorosamente na observância estrita da lei tradicional judaica e na interpretação clássica dos ensinamentos rabínicos. Há o judaísmo conservador, que tenta encontrar um meio-termo equilibrado entre a tradição clássica e a modernidade contemporânea. Há o judaísmo reformado, que é mais liberal em sua interpretação da lei judaica e da prática religiosa. Há também o judaísmo reconstrucionista e outras correntes menores e variações regionais. Enquanto estes diferentes ramos às vezes têm desacordos significativos sobre questões teológicas e práticas rituais, todos compartilham um compromisso fundamental com a Torá, com a tradição histórica judaica, e com uma identidade pessoal como judeus conectados a um povo e história antigos. A história do povo hebreu, vista como um todo, nos mostra um povo extraordinário que, apesar de inúmeras adversidades devastadoras, perseguições violentas, exílios forçados e tentativas deliberadas de aniquilação, manteve uma identidade distinta e coerente, uma fé resiliente e duradoura, e um compromisso profundo com valores morais e espirituais. De uma pequena comunidade de pastores nômades na Mesopotâmia antiga, até um antigo reino que produziu grandes pensadores, legisladores e reis, passando pela traumática diáspora que durou 2000 anos, pelo genocídio do Holocausto, e finalmente pelo estabelecimento de um Estado moderno de Israel, a história judaica é uma de transformação contínua, resiliência extraordinária e adaptação notável. Os judeus contribuíram enormemente à civilização humana e ao pensamento mundial. As ideias monoteístas revolucionárias que os judeus desenvolveram e propagaram ao longo dos séculos influenciaram profundamente o cristianismo e o Islã, as duas maiores religiões do mundo, impactando assim bilhões de pessoas. Os judeus têm sido desproporcionalmente representados entre cientistas, intelectuais, artistas e pensadores que moldaram e transformaram o mundo moderno. A tradição do debate intenso e contínuo, do questionamento desafiador e da busca persistente de conhecimento que é parte essencial do ethos judaico tem impulsionado a inovação e o progresso em inúmeras áreas de empreendimento humano. Olhando para o futuro, a história do povo judaico continua a se desdobrar de forma viva e dinâmica. Há ainda tensões políticas complexas no Oriente Médio, há ainda questões profundas sobre o futuro político de Israel e da Palestina, há ainda comunidades judaicas em todo o mundo lidando com assimilação cultural e com a necessidade de preservação ativa da identidade judaica em um mundo cada vez mais secular e globalizado. Há ainda necessidade contínua de vigilância contra o antissemitismo e a discriminação em todas as suas formas. Mas também há razões genuínas para esperança e otimismo. Há diálogo crescente entre judeus e não-judeus de diferentes backgrounds, há entendimento crescente entre religiões diferentes e tradições espirituais diferentes, e há uma nova geração de judeus em todo o mundo que está trabalhando ativamente para honrar seu passado ancestral enquanto abraça os desafios e oportunidades do futuro. A história dos hebreus, em sua essência mais profunda, uma história de um povo extraordinário que recusou permanentemente desistir, que manteve vivo seu espírito cultural e religioso mesmo face às piores adversidades imagináveis, que através de transformações radicais manteve fios de continuidade importante conectando-os ao seu passado distante e às suas raízes ancestrais. É uma história de sobrevivência contra as probabilidades, de fé inabalável, de inovação constante, e de contribuições imensuráveis para a civilização e o conhecimento humano. É uma história que continua a ser relevante e significativa nos dias de hoje, e que continuará indubitavelmente a se desenrolar e a se desenvolver nos anos e séculos vindouros. E assim, viajante do canal Vozes do Silêncio,
Chegamos ao fim de nossa jornada extraordinária através de mais de 4.000 anos de história hebraica profunda e transformadora. Uma história antiga, complexa e multifacetada, cheia de momentos de glória e grandeza indescritível, mas também cheia de momentos de sofrimento terrível e angústia indizível, sempre marcada pela resiliência notável e pela coragem de um povo extraordinário que nunca se rendeu aos seus desafios. Que você possa levar consigo as lições profundas desta história, a compreensão clara de como este povo foi capaz de manter sua identidade cultural e espiritual através de todos os séculos, como eles encontraram forças internas para perseverar e prosperar mesmo quando absolutamente tudo parecia estar perdido. Que você durma agora em paz profunda, carregando consigo o conhecimento precioso de que há histórias fascinantes e edificantes em nossa história compartilhada como humanidade. Histórias que nos conectam a todos através do tecido profundo e indivisível da civilização humana. Deixe agora que o peso transformador do conhecimento, que a beleza comovente destas narrativas ancestrais de poder e resistência, o acalme suavemente para o sono restaurador. As histórias que compartilhei conosco esta noite são histórias de um povo extraordinário que viajou através do tempo, que sofreu perdas incomensuráveis, que triunfou contra impossibilidades, que se transformou continuamente enquanto mantinha sua essência. Agora, você também completou esta jornada profunda junto a eles, compartilhando seus fardos e suas alegrias. Feche seus olhos gentilmente, libere todas as tensões do dia que passou e permita que o repouso profundo, restaurador e curativo o abraça completamente. Deixe que os nomes dos antigos reis, Davi e Salomão, que construíram um reino, os profetas como Moisés e Jeremias que moldaram a fé, os líderes corajosos que enfrentaram impérios poderosos e diásporas, repousem em sua mente como recordações gentis de uma história humana profunda e infinitamente significativa. Que você durma bem, viajante, com o coração em paz. Que sua noite seja tranquila e seu repouso seja completo, regenerador e profundo. Que os conhecimentos que adquiriu esta noite tragam sabedoria e serenidade aos seus dias vindouros. Que a resiliência do povo que estudamos esta noite inspire você a enfrentar seus próprios desafios com coragem. Que a fé que atravessou milênios inspire sua própria busca espiritual. E quando você acordar amanhã, que se lembre do poder transformador das histórias, do poder que reside em compreender e honrar o passado. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.